Valendo. Quais são os principais impactos? Vamos começar isso? Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro debate. Hoje nós iremos discutir sobre a degradação do solo e o plantio direto. Estamos aqui com dois grupos da disciplina de manejo e conservação do solo e da água e iremos discutir hoje sobre esse tema, as práticas de manejo que podem evitar a degradação do solo. O primeiro grupo é composto por Jeff Tivais, João Marcos, Larissa Almeida e Jonas Brito. E o segundo grupo é composto por Robson José, Adriano Barros, Daniel Parente, Jean Paiva e Lucas Moreira. A primeira pergunta é: quais são os principais impactos ambientais do manejo convencional do solo? Tá, eu respondo essa. Bom, o manejo convencional do solo pode gerar vários impactos diretamente no solo, né? Como, por exemplo, a vida dos micro-organismos no solo. Esse solo ele pode ser lavado, levando assim os macronutrientes como fósforo, cálcio, potássio e magnésio. Quando o solo está sem a cobertura vegetal, ele fica exposto. Então, quando ele fica exposto à erosão hídrica, ele fica exposto à compactação por conta de muita luz solar. O manejo convencional também tem como prática usar muito maquinário agrícola, fazendo com que possa deixar esse solo, né, compactado. E quando esse solo fica compactado, ele fica, quando você implanta a sua cultura não consegue, como posso explicar, o sistema radicular da planta não consegue adentrar no solo para pegar esses nutrientes que precisa para crescer, né? E quando você usa muito o maquinário e você faz muito revolvimento do solo, você tira os micronutrientes, né, que estão ali na camada superficial e onde fica a matéria orgânica, e você coloca para baixo, fazendo assim com que os nutrientes da planta fiquem muito na camada mais profunda do solo, e assim fazendo com que a sua cultura não consiga capturar esse nutriente para sua planta. Fala da estrutura do solo. Pode falar, pode complementar. Pode complementar, Robson. Pode complementar? Uhum. E também, por conta da quantidade de uso de maquinário nesse solo exposto, acaba comprometendo um pouco da estrutura desse solo, né? Uhum. O solo acaba sendo mais degradado e pode ocorrer até chegar ao solo desertificado. Sim. Né? Alguém tem um complemento a mais? Tenho um complemento com o que a Larissa disse um pouco, com esse manejo convencional, né, dos produtores, grandes produtores, médios, pequenos, que usam a grade, o arado. Em média, a profundidade que atinge... Desculpa, Jeff. É o que tu tá rindo? Eu tô rindo. Gente, vamos mostrar as conversas. Deixa eu gravar, deixa. Vai. 1, 2, 3, aí vai. Tendo em vista o que a Larissa comentou, foi uma recente resposta, também tem um ponto que é interessante. A grade e o arado, eles atingem uma profundidade muito pequena, né, de revolvimento do solo, cerca de 20, 30 centímetros no máximo. E a camada profunda fica compactada. Logo, esses sistemas convencionais, eles não atingem a camada profunda. Logo, esses manejos que nós vamos comentar um pouco hoje sobre, vai ajudar a parte profunda a ficar mais, como posso dizer, descompactada, fazendo com que o sistema radicular se desenvolva mais e consiga captar os nutrientes do solo. Além de todo esse problema que já foi citado também, pode ocasionar também o assoreamento dos rios, né? Assoreamento dos rios e dos corpos d'água. Muito bem, gente. Vamos passar para a próxima pergunta. O plantio direto realmente evita a degradação do solo ou ele tem suas limitações? Posso responder? Pode responder, João. O manejo, né, o plantio direto, ele vai ajudar sim a reduzir a degradação do solo. Por quê? Porque esse manejo ele vai contribuir para manter a cobertura, né, do solo. Isso vai evitar a ação da chuva e até mesmo do vento, que vai causar a erosão hídrica e a eólica.
vai ajudar também na infiltração do solo, né? O que vai manter aquela cobertura, vai evitar mais essa compactação do solo, possibilitando assim uma infiltração maior da água no solo. Ajudando assim os lençóis freáticos também. Eles vão, tipo, reabastecer ou recarregar Pode eles. repetir a pergunta rapidinho? A pergunta é: o plantio direto realmente evita a degradação do solo ou tem suas limitações? Bom, só que também tem algumas pequenas assim limitações, né? Tipo, é um manejo muito bom, mas pode ocorrer alguns pequenos problemas, como por exemplo a compactação superficial do solo, ou seja, naquela camada acima, aquela camada bem no começozinho do solo, né? Diferentemente de camadas mais profundas, que vai necessitar até mesmo de um escarificador, um subsolador para poder descompactar, né? E também problemas como Porque assim, é um plantio convencional. É um manejo convencional. Um plantio direto. Só que não deixa de usar maquinário. Sim, Diminui. O uso mínimo. só diminui. Então a compactação não vai zerar a A compactação. compactação que vai ocorrer vai ser Mas é uma devido- compactação diminuir mínima o pela risco. diminuição devido aos rodados, do né? maquinário, entendeu? O único maquinário que vai ser usado vai ser a semeadora e a O que colheitadora. causa Só isso. compactação é o excesso de maquinário o tempo inteiro. em casos mais graves também um subsolador, um escarificador, né? Quando você chegar a um ponto assim que a compactação é muito grande. Sim. Esse seria o começo, né? O começo do plantio direto eu usaria um subsolador. No começo do plantio direto, um solo assim que já está bem compactado. Dependendo da tua área, né? Dependendo da área, Do teu tipo. nível de compactação e do perfil do teu solo. Pegando a resposta de vocês, então, no plantio direto existe sim a questão da compactação do solo, né? Sim. E como vocês muito bem apresentaram, tem como resolver essa questão. Que é o uso, usar menos a questão dos maquinários, né? Maquinários. Eu queria falar a questão da cultura, entendeu? Tipo uma cultura. Rotação de cultura. Não, tipo você fazer a escolha de uma cultura para fazer descompactação. Tipo, não pegar qualquer cultura. Não, vou pegar qualquer Pode cultura botar aleatória. uma cultura que tem uma raiz pivotante. Isso. Não, pivotante não. Pivotante Tem que ser- e Tem que radical. ser, Fasciculado. tem que ser Fasciculado estratégico também. para alternar Mas a a altura pivotante das é a que vai raízes. mais Ser fundo. raiz variada. Só que ela é só um. Os gramíneas. Mas é a mais fundo. Os gramíneas é pivotante. Então assim, a Não, escolha fasciculados. da cultura também, ela pode resolver o problema da compactação, né? Porque uma vez que eu escolho uma cultura, por exemplo, uma gramínea, né, como ela tem um sistema radicular fasciculado, ela alcança uma profundidade maior, ela pode biologicamente, né, naturalmente descompactar esse solo. Então é possível resolver esse problema Sem com a questão maquinário. de uma escolha de uma cultura específica, né, buscando a descompactação daquele solo de forma natural, sem a utilização de nenhum implemento agrícola. E é interessante da fala do Daniel é que essa rotatividade, por exemplo, das culturas pode proporcionar uma diversidade maior de, por exemplo, sistema radicular, né? Para ajudar na descompactação do solo. Por exemplo, tal cultura tem uma raiz fasciculada, aí tal cultura tem uma raiz pivotante. Então isso vai ajudar a não ter só uma, mas assim 2 tipos, 3 tipos de culturas que podem descompactar o solo. E ainda aumenta a microbiota do solo. A microbiota do solo vai diversificando essa microbiologia do solo. Inclusive no vídeo que foi apresentado para a gente, uma reportagem do Globo Rural que a professora passou para a gente, foi falado também, uma parte diz que o produtor fez questão de mostrar para o repórter, olha aqui, ó, limpou a área, Sim. tem insetos, tem vários formigas, besouros, diversos insetos naquela área, ou seja, é um ambiente A muito biodiversidade. favorável para as culturas se desenvolver, porque é algo natural. As plantas têm uma diversidade muito grande, então tem uma facilidade melhor de se desenvolver. Tem ali nós temos ali como posso dizer, a palhada que vai se decompondo com o tempo e vai transformando em adubos, que tem vários nutrientes que já foi citado anteriormente. Vão fazer a mineralização dos nutrientes. Isso, então é muito importante ter essa microbiota. Exatamente. E o que acontece com o plantio direto? Que tem o revolvimento mínimo do solo, né? Quando é retirada aquela cultura, fica toda apalhada.
E a raiz dela, as raízes mais profundas, o que vai acontecer? Elas vão apodrecer, né? E aí tem a questão da ciclagem dos nutrientes. E essas raízes que formam meio que galerias dentro do solo, vai melhorar a questão da infiltração da água, né? Porosidade do solo. A porosidade do Já solo. que a água é o transporte do nutriente, né? Exatamente. Pula pra quarta agora, né? É para Pode responder a quarta. Então, é possível manter altos rendimentos agrícolas sem prejudicar o solo? Sim, é possível. Eu acho que é possível tendo o mínimo, né, de Sem prejudicar totalmente, Não é acredito possível, que né? não é possível, mas você pode minimizar o máximo que você puder para você não impactar tanto assim o seu solo. Porque Aí- todo aí- produtor, né, busca cada vez mais a sua melhora. Então, eu não posso pensar só em produzir, porque depois eu vou precisar novamente do meu solo para continuar produzindo. E se meu solo estiver infértil, eu perco a minha produção, eu não consigo produzir. Vale a pena ressaltar também que a prática do plantio direto, ele também leva à questão do herbicida, né? É aplicado herbicida, né? É aplicado Não deixa de adubação, aplicar. não deixa de fazer a aplicação, né? Sim, Só que reduz muito, se é utilizado realmente o necessário, né? sim, Então é feita a aplicação de herbicidas, de adubos químicos, sim, fungicidas, mas só que em quantidades mais controladas. sim. É possível manter alto rendimento por conta do plantio direto, ele ter aquela cobertura de matéria orgânica, porque as plantas daninhas elas precisam de 2 coisas ou de 3 coisas para poder crescer. Ela precisa de água, de luz e de nutrientes. Quando tem aquela matéria orgânica acima do solo, as ervas daninhas não conseguem captar a luz solar. Então não tem por que ela crescer, não tem como ela crescer. Então os produtores vão acabar tendo mais rendimento porque vão usar menos herbicidas. E a matéria orgânica também é importante por conta da fertilidade do solo. Como já foi falado da fauna microbiana, eles vão deixar mais de usar os fertilizantes, vão reduzir, né? Eles vão reduzir muito esses custos. Então vai ter um maior rendimento e um custo menor. Inclusive, na adubação mineral, você vai poder ter também uma economia, como por exemplo o nitrogênio, ele é aquele nutriente que ele tem maiores perdas para o solo por volatilização. Então, se o produtor puder economizar, por exemplo, na adubação mineral, já vai ser ótimo, já vai poder melhorar a produtividade dele e ter um rendimento. Então é um custo-benefício, né? É um custo-benefício. É porque é aí que entra a rotação de culturas, que entra a cultura que vai ser como uma leguminosa, ela vai fixar aquele nitrogênio da atmosfera no solo, então ele vai também reduzir uma adubação nitrogenada. E assim, a questão, a gente vai ter alto rendimento porque também a gente vai fazer plantação de várias culturas, então eu não vou plantar apenas uma cultura, eu planto uma coisa, planto outra coisa. E assim, essa questão da rotação de cultura também ajuda na questão de predadores naturais, né? Sim. Daqueles, como pode dizer, daqueles Patógenos. aqueles patógenos que atuariam naquela cultura, quando eu faço a plantação de uma nova cultura, né, não vai dar a quebra do quebrar. ciclo daquela praga. Então Isso. é possível também, né, olhando por esse ponto, ter altos rendimentos agrícolas, prejudicando minimamente o solo. Usando menos fungicidas, herbicidas e Maquinário também. tem outra palavra que fala para a bactéria e fala para os insetos, né? Eu esqueci agora. Inseticidas? Inseticidas, Isso, inseticidas, fungicidas. Herbicidas. Qual o principal patógeno da soja? Fusarium. Não. Ferrugem asiática. Ferrugem. Se eu planto a soja, eu tiro a soja, já começa a ter uma introdução dessa ferrugem e eu planto soja de novo. Você dá continuidade no ciclo da Vou dar continuidade no ciclo. Agora, se eu faço uma rotação de culturas, o que vai acontecer? Quebrar. E ela vai resistência. Quebrar o ciclo. Vai eliminar totalmente aquele patógeno daquela área experimental, daquela região que eu estou plantando.
Então isso é muito importante ter essa rotação de culturas também para manter a produtividade. Vamos aqui. A próxima pergunta é: quais incentivos podem ser adotados para que mais agricultores adotem práticas sustentáveis? É uma questão muito importante. Olha, essa é uma questão um tanto... Pode continuar. Ela é mais complicada, né, um pouquinho. Por que ela é complicada? Porque a gente sabe que nossos órgãos governamentais deveriam assistir, por exemplo, como nossos pequenos agricultores. E na prática, né, realmente não funciona como deveria funcionar. Mas assim, tem várias, como é que eu posso dizer? Várias alternativas para que um produtor consiga produzir na sua área. Por exemplo, um deles é o crédito rural, né? Que nós, quanto engenheiros agrícolas, podemos ir uma família de agricultura familiar, fazer um projeto em cima daquilo que ela já produz na sua área e levar ao banco para que essa pessoa consiga um crédito rural. Essa é uma das alternativas, né? Mas aí tem várias outras. Vocês não acham que conscientização, visitas técnicas ao produtor rural não é uma... São muito importantes, com certeza. Eu acredito que quando a gente vai falar a respeito de incentivos, a gente tem que ir nos lugares onde há mais movimento de pessoas. Então os incentivos têm que começar onde? Na educação, na faculdade, nas escolas. Com certeza. Quando esses profissionais crescerem, esses profissionais vão começar a atuar na área de trabalhos deles na agricultura, eles vão ter esse conhecimento e vão poder repassar para esse produtor ou para alguém que está próximo a ele, ou até para o chefe dele, que ele trabalha numa fazenda que tem a produção de soja, a produção de milho, e ele pode mostrar essa inovação, essa melhoria. Essa melhoria na agricultura, trazendo sim um benefício e uma sustentabilidade no cultivo do solo. Assim, nós quantos, né, futuros engenheiros agrícolas, acredito que nós devemos saber como conversar com o produtor, principalmente aquele produtor que já é mais antigo, entendeu? Que já é mais velho, porque ele sempre fez o seu sistema convencional e sempre funcionou. Então, quando você chegar na sua propriedade e conversar com ele, você não pode só chegar falando: olha, faz assim porque vai dar certo. Poxa, ninguém vai acreditar logo de cara, né? Então, nós, quanto futuros engenheiros agrícolas, devemos mostrar como funciona, explicar, ter paciência e provar que tem sim como produzir e reduzir, né? Reduzir o custo dele, reduzir o impacto no solo e de fazer uma forma que ele também consiga conseguir renda o ano inteiro, né? Porque ele sempre vai estar fazendo rotação de cultura, então ele sempre vai estar lá plantando, depois colhendo. Tem um custo, plantando. né, de estar todo o ano. Isso. A prática do plantio direto, fora do Brasil, o Brasil é referência nessa prática. Mas dentro do Brasil ainda é uma prática que nem todo mundo não é bem disseminada ainda. Nem todo mundo tem conhecimento, né? Hoje no Brasil, 33 milhões de hectares são cultivadas aí no sistema de plantio direto. Mas ainda existe muita área ainda que poderia ser utilizada, né? E pode aí utilizar essa prática. O custo inicial é um dos desafios, né, para a questão do plantio direto, né? E nem todo produtor tem assim um grande capital para iniciar essa prática. Precisa do maquinário aí, e tem a questão da rotação de cultura, que o solo não pode ficar exposto em nenhum período do ano, né? Então, durante todo o ano, o solo tem que estar com alguma cultura ali. Então, isso gera um custo para o produtor. Diferente do plantio do monocultivo, por exemplo, né? Que entra as entre-safras e o solo fica exposto sem nenhuma cobertura, sem nada, então não gera nenhum custo para aquele produtor, assim, não tanto o custo, né? Então ainda o plantio direto inicialmente gera um custo alto, mas ainda é uma prática que está crescendo e tem muito ainda a crescer. Eu acho que essa questão aí
de produtores, tem diversas gamas de produtores, né? Tem o pequeno produtor, tem o médio produtor. Eu acho que a gente está falando só do pequeno agricultor. Aí, como na pergunta aqui, quais incentivos podem ser adotados para que mais agricultores adotem práticas sustentáveis, como a Larissa já falou também, né? Os pequenos agricultores, eles precisam sim desse amparo, tipo, vamos supor, pela municipal, pela prefeitura, políticas públicas. Por quê? Porque o pequeno agricultor ele enfrenta muito aquele negócio. Ele não tem, por exemplo, o título da terra, ele não tem uma terra legalizada ainda para poder ter um crédito rural. Então tem uma gama de burocracias, né, para ele enfrentar, para ele poder iniciar esse sistema de plantio direto. Vamos para o médio agricultor, ele já tem um pouco de noção do que é, já ouviu falar, através de incentivo, de várias outras coisas ele já ouviu falar. Então eu acho que a partir daí que a ideia ela poderia amadurecer até o grande produtor que já conhece, mas não faz. Então aí já entraria um outro órgão, como eu penso assim, né? Puxando um pouquinho o gancho aqui do Jean, é muito importante falar sobre também, como ele disse, os pequenos agricultores não têm esse apoio, né? Por exemplo, de título e etc. Muitos pequenos agricultores não têm regularização na sua terra. Não tem um CAR, não tem um LAR, não tem um CAF. Então são coisas simples que um produtor precisa para conseguir o crédito rural, como eu havia mencionado anteriormente. Então você precisa ter a sua terra regularizada para você poder ir no banco e conseguir que esse banco libere o crédito para você. Não é só chegar lá, eu quero isso. A sua terra precisa estar em dia. É muito importante conversar sobre isso, porque muitos agricultores não têm a sua terra regularizada. E sem essa terra regularizada, ele não vai conseguir. Exatamente. E para que ele consiga, ele tem que pagar um valor Sim. X, porque muitas das vezes ele não tem para poder. Sim. E demanda tempo também, né? Sim. Tempo. A última pergunta que eu direciono aos grupos: além do plantio direto, quais outras estratégias podem ajudar a conservar o solo? Adubação verde. A adubação verde é uma alternativa. Sim. Algumas culturas que podem ser utilizadas como adubação verde. Esse microfone tá pegando? Tá pegando? Tá. Culturas que podem ser utilizadas como adubação verde. Crotalária. Pode ser utilizado o gergelim, né? Então, essas culturas que vão ser utilizadas como adubação verde vão fazer o que no solo? Você vai plantar essa cultura, você vai colher, você vai utilizar ela como cobertura e os nutrientes que essa cultura absorveu durante o ciclo, ela vai devolver para o solo. Então, além de você fazer a cobertura do solo, né, um dos princípios do plantio direto, você vai ainda conseguir fazer com que esse solo reabsorva esses nutrientes para que a próxima cultura a ser implantada absorva novamente esses nutrientes e consiga se nutrir a partir deles. Puxando aqui um pouquinho da fala do João, a gente conversou bastante sobre o sistema de plantio direto, mas a gente não falou sobre o tripé, né, do plantio direto. O plantio direto, para ele realmente ser um plantio direto, existe um tripé que deve ser seguido, que é a rotação de culturas, manter esse solo sempre com cobertura vegetal, e o terceiro é o revolvimento mínimo do solo. Então, tem gente produtor, né, que acha que está fazendo plantio direto porque está sempre lá mudando a sua cultura, né? Por exemplo, quando você planta milho e soja. Milho e soja, na verdade, isso aí é uma sucessão e não uma rotação de culturas. E tem produtor que deixa a sua terra por um período descoberta. Então, para realmente ser um sistema de plantio direto, não pode falhar nenhum desses tópicos que eu disse. Deve ser seguido diretamente esse tripé do plantio direto. E diferentemente do que o João disse, com o que a Larissa falou do plantio direto, da rotação de culturas, essas questões, quando a gente faz essas plantas que a gente utiliza para fazer adubação, por exemplo, a gente não usa para colher, a gente usa para fazer as adubações
para fazer o manejo do solo. Sim. Diferentemente do plantio direto, que a gente planta uma soja, planta um feijão, planta um milho, planta um algodão, planta diversos produtos para colher. E claro, deixa seus resíduos vegetais lá no solo. Porém, a gente usa uma crotalária, usa um feijão, justamente para deixar lá tudo. Então temos essas diferenças. Então por isso que é interessante, né, trabalharmos com plantio direto por conta disso. A gente vai estar absorvendo tudo, colhendo a safra, normalmente mais de uma vez ao ano, e também, ao mesmo tempo, mantendo o solo coberto para que haja uma maior produção durante muito tempo. Também, a gente não poderia deixar de falar do sistema agroflorestais, né? Sim. Que é um sistema que vem dando muito certo, né? Aqui, principalmente aqui na região de Tomé Sul, Nordeste Paraense. Então, os sistemas agroflorestais também é uma estratégia, né, que pode ajudar a conservar o solo, porque sem ter, né, ou seja, tendo um alto rendimento e conservando o solo, porque ali eu vou ter uma camada, né, de matéria, uma camada de matéria orgânica, né, então eu vou ter mais micro-organismos benéficos, né, vou ter mais micro-organismos benéficos, e tendo esses micro-organismos, quando eu faço a aplicação do fertilizante, esses micro-organismos vão ajudar a degradar esse fertilizante e tornar disponível para as plantas. Então, os sistemas agroflorestais também é uma estratégia que pode conservar o solo. A exemplo aqui da nossa região de Tomé Sul, os sistemas agroflorestais. Só complementando um pouquinho a fala do Daniel, os sistemas agroflorestais, para quem não sabe, você implanta uma cultura juntamente com uma outra cultura florestal, né? Então, a florestal vai fazer sombra, a florestal ela vai ajudar com a matéria orgânica, quando o seu fruto cair, quando suas folhas caírem, vai aumentar, fazendo assim uma cobertura no solo, né? Com suas folhas, com seus frutos. E aí, essa cobertura, ela ajuda a manter o solo úmido, como o Daniel falou, quando você vai aplicar, né, o seu produto, já vai haver ali uma camada de matéria orgânica. Quando você afasta as folhas, que você vai olhar o seu solo, tem ali um humusinho, né? Que os micronutrientes já mineralizaram essa matéria e já transformaram ela em humus, né? Que é o final da mineralização para disponibilizar os nutrientes para as plantas. Então, gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso podcast, do nosso debate de hoje, com o tema de degradação do solo e o plantio direto. Muito obrigado aos integrantes aqui que puderam participar, disponibilizaram o tempo de vocês para participarem aqui. Como a gente pôde ver, tivemos bastante pontos de vista diferentes, bastante práticas de manejo, e a gente tem que sempre buscar trabalhar de forma sustentável, né, nos nossos solos e no sistema agrícola. Então, muito obrigado pela participação, tenham uma boa noite.